Olá, bom dia, graça e paz. Dando continuidade a esse contraste entre incredulidade e fé, nós podemos observar a importância dos milagres, né? Ontem eu falei sobre a incredulidade de Tomé em contraste com a fé bíblica. Então, ver para crer não é o melhor de Deus, nem é o que ele espera de nós, mas é bíblico, sabia? Pois Jesus reconheceu que algumas pessoas precisavam ver para crer no Evangelho. Claro, isso antes dele ressuscitar. Depois dele ressurreto, Jesus esperava que aqueles a quem ele havia aparecido crescem nele. Nós vemos que Tomé só viu depois que constatou. E Jesus repreendeu esse tipo de prova, porque Jesus chamou isso de incredulidade quando disse para Tomé: coloca aqui o teu dedo na minha mão. Vê aqui o lugar que foi transpassado pela lança. Porque tu vistes e crês, Tomé, não sejas incrédulo, mas seja crente, né? É algo que nós precisamos aprender a viver mediante a palavra de Deus. Quando nós começamos a viver mediante a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, nós nos tornamos crentes, que significa aqueles que creem na palavra. O incrédulo é aquele que vê a palavra, mas ele não crê. Agora, é importante ver, claro que é importante. Quando Jesus estava na Galiléia, em João capítulo 4, versículo 48, diz o texto: Então Jesus lhes disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Mas isso não é o melhor de Deus. Os sinais e prodígios vêm para que as pessoas possam ver que aquilo é a verdade. Amém? Em João capítulo 2, versículo 23 diz: Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que eles faziam, creram no seu nome. Então, as pessoas, ao verem os sinais que Jesus fazia, creram no seu nome. Esta ainda é a fé natural, tem sua importância e tem o seu lugar. Mas aqueles que querem viver para Deus, eles não podem fundamentar a sua fé nesses sentidos, nessas emoções, porque isso passa, né? Motivação passa, sentimentos passam, o que os nossos olhos veem passam, porque são coisas temporais. A palavra de Deus não, ela é eterna e ela é digna de toda aceitação. E nós precisamos aceitar a palavra de Deus como verdade eterna. Em João capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Com este o quê? Quando Jesus transformou a água em vinho naquele casamento famoso, que todo mundo sabe. Olha, Jesus transformou água e vinho. Eu tinha um gerente muito engraçado que ele dizia assim: Jesus transformou e colocou bebida para o povo. Então, era a vontade de Deus que o povo bebesse. Não, ali tinha um motivo único, ali tinha um motivo de alegria, né? Na verdade, ele falava de uma forma mais forte, que eu não vou falar aqui, para que você não se sinta constrangido. É importante ressaltar que em nenhum desses momentos se tratava de pessoas nascidas de novo ou dos discípulos de Jesus. Vemos com isso que os sinais são úteis para estimular a fé daqueles que ainda não caminham com o Senhor. Mas ele espera que aqueles que já o conhecem invertam a ordem e creiam para que os sinais se manifestem. Então, é muito importante nós entendermos isso. E a fé ela pode ser usada para muitas coisas. Tem gente que tem uma fé muito forte para receber cura, mas já nas questões financeiras, fé para perdoar as pessoas que feriram elas, elas são extremamente fracas. Tem pessoas que já têm fé para a vida financeira, mas quando se trata de cura, saúde, ele tem uma fé débil, fraca. Tem pessoas que não têm a fé para a salvação. E de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Agora, pastor, como é que eu vou fortalecer a fé em todas essas áreas? Através da palavra de Deus. Porque como está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela carrega fé. E aquele que a escuta com atenção, guardando no seu espírito a ponto de mudar a sua vida, a ponto de praticar, ele vai receber
a fé bíblica. Por quê? A fé humana sempre vai questionar, né? Sempre vai questionar a palavra de Deus. Lá em Êxodo capítulo 4, versículo 1 diz: Respondeu Moisés, mas eis que não crendo, mas eis que não crerão nem acudirão à minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Ele aqui está conversando com Deus a respeito de que o povo não iria acreditar na voz dele. Porque se o povo não acreditasse que Moisés era enviado de Deus, como é que eles iriam obedecer a Moisés? Faraó, se ele não acreditasse que Moisés era enviado de Deus, como era que ele ia se submeter ou deixar com que os escravos que estavam há mais de 400 anos no Egito irem embora? Uma mão de obra barata, escrava, e ele ia perder. Mais de 1 milhão de israelitas saíram debaixo, ali naquela época, com Moisés do Egito. Mais de 1 milhão de israelitas. Amém? Lembra quando chegaram lá? Quase 78 pessoas, quando José trouxe Jacó, os seus irmãos e os servos para o Egito. Mais de 1 milhão de pessoas saíram com Moisés. Então, ele vai ter essa pergunta a Deus, né? Questionando. A fé humana sempre vai questionar. Quando a palavra de Deus mostra o nome de Deus como Jeová Rafá, que significa eu sou o Senhor que te sara, a fé humana ela vai questionar. A incredulidade vai dizer, mas como é que ele me sara se eu estou sentindo, se eu estou doente? Os nomes de Deus no Velho Testamento, os nomes da aliança, mostram o caráter de Deus também, porque o nome define a pessoa. Então, quando diz ali, Jeová Jirê, o Senhor que é mais do que suficiente para suprir as necessidades, a pessoa diz, mas como Deus vai suprir minha necessidade? Se você conhecer o caráter de Deus, se você conhecer o nome de Deus, você vai saber o que Ele é poderoso para fazer. Quando você crê nisso, você manifesta aquilo que é invisível no visível. Amém? Então é muito importante nós atentarmos para isso. Nós vamos ver agora um outro exemplo. Vamos ver, em contraste à incredulidade de Tomé, a fé de Abraão. A fé de Abraão baseava-se totalmente na palavra de Deus. Romanos capítulo 4, versículo 19, diz que Abraão, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o próprio corpo amortecido, sendo já de quase 100 anos, e a idade avançada de Sara. Olha, a fé ela pode ser enfraquecida. Se eu estou em fé, fé bíblica, mas não continuo ouvindo a palavra, não continuo meditando na palavra, não continuo praticando a palavra, eu posso sair da fé bíblica e entrar em incredulidade. Então, Abraão aqui, ele não enfraqueceu na fé. Uma fé que está fundamentada na palavra de Deus e independe das circunstâncias. Ele não atentou para o seu corpo já de 100 anos, ele não atentou para o amortecimento do ventre de Sara, significava que Sara já estava menopausada, era impossível era engravidar, mas eles tinham uma palavra de Deus. E a fé bíblica, a fé do coração, ela sempre vai manifestar o impossível. Amém? Como nós vimos aqui, né, em Mateus, Jesus falando, para aquele que crê, nada será impossível. Pastor, esse nada está linkado a quê? Ao que a palavra diz. Você não pode sair crendo em qualquer coisa e criando uma doutrina em cima disso. Não. A sua fé precisa estar alimentada na palavra de Deus. Abraão tinha uma palavra de Deus. Deus chegou para ele, tirou ele da tenda, mandou ele contar as estrelas do céu. Mandou ele contar as areias, o pó de areia do mar. Ele disse os grãos, conte os grãos, é possível, pronto, assim vai ser a sua descendência. E Abraão, que não podia ter filhos com Sara, ele estava falando com Sara, Deus fez com que hoje os judeus existem até hoje. É um povo milenar, uma cultura única, uma cultura que se mantém ao longo das gerações. E quantas vezes não já tentaram destruir os judeus? Conseguiram? Não. Por quê? Porque eles têm uma palavra. Amém? E foi através desse povo que veio o Messias. Então, todo aquele que crê em Jesus, ele passa a ser também um judeu falando de forma espiritual, um filho de Deus, nascido de novo. Então, a fé de Abraão, ela era fundamentada na palavra de Deus e não naquilo que ele via. Nós temos que aprender esse tipo de fé. Para quê?
para que a nossa fé ela seja, quando provada, aprovada, e faça com que nós possamos viver, não por aquilo que nós sentimos, vemos, pelas limitações que muitas vezes batem à nossa porta, mas por aquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Fazendo assim, você nos ajuda a levar o evangelho a mais pessoas. Mas pastor, estava tão bom, eu sei. Amanhã continua. Amém? Então não perca o vídeo de amanhã. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.